Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos aqueles que estão participando aqui do nosso encontro, né? É uma grande honra, uma grande felicidade estarmos aqui novamente no nosso encontro do canal Conexão 3005, justamente no nosso programa, né, chamado Projeto Iniciação. Isso. Sempre lembrando que o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que um ser humano tem na face da Terra para realizar, né? Projeto Iniciação, né? Então, justamente o autoconhecimento, né? Então, a pessoa, para fazer o seu projeto de iniciação, necessariamente ela tem que participar de uma escola iniciática, né? Isso aí é básico, é necessário que ela faça parte de uma escola iniciática. Ela pode escolher a escola iniciática que ela mais tiver mais na sua escolha, né? Mas nós indicamos aqui que a pessoa entre em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose e faça aqui o seu processo de iniciação na nossa escola, né? Devemos dizer que este encontro aqui, o projeto de iniciação, ele segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades, né? A base, a doutrina, são duas bases importantes, a doutrina secreta de Helena Blavatsky e os ensinamentos do nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade, nós todos estamos passando, né? Estamos vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquário, né? A caminho de uma quinta dimensão, né? Um quinto estado de consciência, isso é muito importante, né? E o que o nosso mestre determina o ano 2005, por isso que o nosso canal chama-se Conexão 3005. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos adiantou, nos ensinou que a partir desse momento está programado pela lei justa e perfeita cósmica o início de uma nova civilização na face da Terra, né? E o Brasil, compete ao Brasil uma importante missão, que é justamente ser o núcleo, ser o germe, né? Ser a base para a formação dessa nova civilização, né? Por isso que o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, né? Ele é patrimônio da ordem de Cristo, né? Então isso é uma coisa muito importante para nós brasileiros, né? Então, retornando àquele assunto da eubiose, todos podem fazer o curso na eubiose. Como é que a pessoa pode fazer para iniciar? É só entrar no Google, digita lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site de eubiose. Entrando no site, ela vai ver, tem um botãozinho lá específico que dá acesso a todos os departamentos do Brasil e do exterior. Então, a pessoa entra em contato com um dos departamentos, né? Ali tem o telefone, o endereço, os links todos correspondentes. A pessoa entra em contato com o departamento e vê como que ela tem que proceder para iniciar este caminho da iniciação justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então está o aviso inicial a esse respeito, né? Muito bem. Nós estamos, então, aqui caminhando, né, justamente nesse encontro Projeto Iniciação, estudando as bases, todos os assuntos básicos da teosofia, de Helena Petrov Blavatsky e os fundamentos básicos, né, da eubiose, justamente da Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Então, para iniciar o nosso encontro de hoje, nós vamos iniciar aqui, dentro dessa perspectiva do estudo da teosofia de Blavatsky, do nosso mestre, vamos dar aqui uma observação, uma abordagem a respeito de alquimia. Inicialmente, nós sempre iniciamos o nosso encontro fazendo abordagens importantes, né?
Então, vamos fazer aqui, inicialmente, uma abordagem sobre alquimia, né? Em árabe, ulkemi é como o nome indica, a química da natureza. Alqueme ou alquimia, seja como for, é apenas uma palavra arabizada, tomada do grego quemeia, de cumo, sumo, suco extraído de uma planta. Diz o doutor Westcott, lá do tempo da Blavatsky, do século XIX, né? O uso primitivo do termo atual alquimia encontra-se nas obras de Júlio Firmicus Maternus, que viveu nos tempos de Constantino o Grande. A Biblioteca Imperial de Paris possui o mais antigo tratado de alquimia existente na Europa. Olha só que importante, né? Foi escrito em grego por Zósimo, por Zósimo, o Panopolitano, cerca de 400 anos depois de Cristo. O tratado que o segue em antiguidade deve-se a Enéas Gazeus, 480 anos depois de Cristo. A alquimia trata das forças mais sutis da natureza e das diversas condições em que operam, pretendendo, sob o véu da linguagem mais ou menos artificial, comunicar aos não iniciados a parte do mistério magnum, que pode ser posta com segurança nas mãos de um mundo egoísta. O alquimista estabelece como primeiro princípio a existência de um certo solvente universal, através do qual todos os corpos compostos podem ser resolvidos na substância homogênea na qual foram produzidos, substância essa que recebe o nome de ouro puro ou suma matéria. Então a gente vê, aliás, nós, no nosso processo aqui, que nós desenvolvemos sobre o processo de cosmogênese e antropogênese, a gente vê que existe no universo um nível chamado universo não manifestado, que é o eterno, manifestação do eterno, e o universo manifestado. Aliás, isso aí é um grande mistério. A HPB diz que é o grande mistério que todas as consciências que fazem parte do sistema solar, que é o nosso sistema evolutivo, devem desvendar esse grande mistério, justamente essa ligação entre o imanifestado e o manifestado. E a HPB nos dá essa imagem de que essa relação entre o imanifestado e o manifestado é justamente um processo alquímico, não? Porque em alquimia nós temos assim essa polaridade solve et coagula. Ele dissolve e coagula, ou seja, dissolve num princípio pré-cósmico e coagula num princípio cósmico objetivo. Então, o entendimento desta ligação que existe entre o imanifestado e o manifestado, cosmicamente, nós denominamos como alquimia, na verdade, o solve et coagula. Então, isso é de uma enorme importância para aqueles que seguem o caminho da iniciação, é isso, ter essa visão deste grande desafio que a consciência tem para o entendimento justamente desse processo de ligação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Realmente é um desafio enorme, né? Enorme, né? Este solvente também denominado, esse solvente que transforma justamente o que está dissolvido, transforma no coagulado, né? Esse solvente denominado menstruo universale tem a virtude de expelir do corpo humano todo germe de enfermidade, de renovar a juventude e prolongar a vida. É o lápis philosophorum, ou pedra filosofal. Veja bem. Então, essa substância é chamada de pedra filosofal. É a base do entendimento desse processo de transformação, né? Do entendimento, da consciência humana. A alquimia penetrou na Europa através de Geber, o grande sábio filósofo árabe do 8º século da nossa era. Porém, era conhecida e praticada há muitos séculos na China e no Egito. Veja bem, a alquimia vem de muito longe. Aliás, vem de muito longe, vem de toda a eternidade, né?
Alquimia é um conhecimento de toda a eternidade, tanto que HPB nos diz que o entendimento alquímico superior é justamente o entendimento dessa ligação entre o imanifestado e o manifestado. Né? Inúmeros papiros, olha só que importante, inúmeros papiros sobre alquimia e outras provas que demonstram ter sido esse o estado favorito de reis e sacerdotes foram exumados e conservados sob o nome genérico de tratados herméticos. Então, a alquimia é estudada sobre três aspectos diversos, suscetíveis de interpretações distintas, e que são o cósmico, o humano e o terrestre. Já está bem definido. Então, a alquimia ela se compõe desses três aspectos. O estudo desses três aspectos, o cósmico, o humano e o terrestre. Não é verdade? Então, o cósmico, relacionado com a situação pré-cósmica do universo, depois o universo cósmico, simplesmente, que é o universo manifestado, né? E que se manifesta como na consciência do ser humano e também em todas as consciências que estão projetadas na esfera de manifestação terrestre. Né? Esses três métodos, cósmico, humano e terrestre, são representados pelas três propriedades alquímicas, o enxofre, o mercúrio e o sal. Muitos autores afirmam que há 3, 7, 10 e 12 procedimentos, respectivamente. Porém, todos concordam em que há apenas um único objetivo na alquimia, que é a transmutação em ouro dos metais mais grosseiros. Então, lá na Idade Média, falava-se justamente a transformação do chumbo em ouro. Na verdade, o chumbo, que é um metal muito denso, né? Muito pesado, alquimia, através da pedra filosofal, significa transformar o chumbo em ouro. Na verdade, isso é uma maneira bastante sofisticada de se falar nesse processo alquímico, mas na verdade consiste em transformar a ignorância na sabedoria. Na verdade, o grande processo alquímico é a transformação da ignorância, o chumbo, né, pesado, a ignorância, justamente no ouro filosofal, né, na sabedoria. E é isso que a nossa alma humana está imbuída desse princípio. Né? A nossa alma humana, qual é o princípio da nossa alma humana? Justamente é o projeto de iniciação, transformar aquele pesado em sutil, transformar chumbo em ouro, ou seja, transformar a ignorância da personalidade no conhecimento sublime, superior, cósmico, super-humano. Né? Então, esse é o nosso caminho. O nosso caminho é justamente sairmos da esfera humana, do conhecimento da nossa personalidade, transitar para um estado de adeptado ou de iluminado e atingir um estado de super-humano, evidentemente, isso nos indicando o caminho num estado subdivino e, posteriormente, um estado divino. Como o nosso grande mestre Jesus o Cristo falava, a volta à casa do Pai. Ele nos ensinou isso através da fábula do filho pródigo. Né? Então, contudo, no que se refere ao que é realmente esse ouro, isso em que o chumbo é transformado, poucos o sabem com exatidão. Então, a melhor maneira de se entender justamente essa transformação do chumbo em ouro é justamente ter essa visão, a transformação da ignorância em sabedoria. Aliás, é o princípio básico de Siddhartha Gautama. Né? Siddhartha Gautama, sempre no seu processo de trabalho de iluminação, ele nos indicou que o processo de transformação do ser humano é justamente combater a ignorância, né? Transformar a ignorância em sabedoria. E é claro que, havendo ignorância, há o sofrimento. Há o sofrimento, né? A ignorância produz o sofrimento. Então, Siddhartha Gautama nos afirmava: libertar-se da ignorância é libertar-se do sofrimento e atingir a sabedoria. Como Jesus, o Cristo, nos ensinou, na verdade? Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade é o autoconhecimento, é o conhecimento da divindade que existe em nós mesmos. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe em nós mesmos. E conhecer esse Deus que existe em nós mesmos, nós nos libertamos. Nos libertamos de todas as limitações humanas. Então, é muito importante, então, na alquimia, a gente ter essa ligação, essa relação entre a ignorância e o conhecimento, né? A transição do nosso estado de consciência, da ignorância para a sabedoria, né? Não resta dúvida de que existe na natureza uma transmutação dos metais mais vis naqueles mais nobres, ou seja, o ouro. Porém, este é apenas um dos aspectos da alquimia, o terrestre ou puramente material, pois compreendemos logicamente que o mesmo processo seja executado nas entranhas da Terra. A gente sabe que esse processo de transformação dos elementos ocorre no universo. Aliás, o Sol é um processo alquímico de transformação de elementos. O que é o Sol? O Sol é uma bomba atômica invertida. O que faz uma bomba atômica? Ela faz a fissão nuclear. É isso? Ela entra no núcleo atômico e faz explodir o núcleo atômico, causando isso nas práticas não humanas, né? Das explosões nucleares, que são totalmente desnecessárias. Né? Mas isso aí, então, é baseado na teoria atômica nesse sentido. Né? Mas o Sol, justamente, é uma bomba atômica invertida. Ele não provoca fissão nuclear, ele provoca fusão nuclear. Então, ele vai, a partir do hidrogênio, que é o elemento mais simples que existe na natureza, o Sol vai criando o hélio, depois ele vai criando o fósforo, o carbono, assim, vai criando elementos mais pesados, de tal maneira de que tudo que nós temos na face da Terra veio do Sol. Isso indiscutivelmente. Né? Tudo que nós temos na Terra veio do Sol, todos os elementos, justamente proveniente dessa fusão, desse processo de fusão nuclear. Então, um grande processo alquímico existente no Sol. Né? Então, isso é muito importante. Contudo, além desta interpretação, é isso? Há na alquimia um significado simbólico, puramente psíquico e espiritual. Então, na alquimia existe um sentido simbólico e espiritual contido nesse conhecimento. Né? Enquanto o alquimista cabalista procura a realização do primeiro, o alquimista ocultista desenhando o ouro nas minas volta a sua atenção e concentra todos os seus esforços unicamente na transformação do quaternário inferior na divina tríade superior do homem, que quando finalmente se funde, formam apenas um. Então, está basicamente esse processo alquímico entendido pelo sentido superior. É a transformação desse quaternário nosso, humano, né? A nossa alma, a transformação justamente em princípios hiperfísicos superiores, fazendo justamente a harmonização entre o quaternário e a tríade superior. Isso gera o quê? Gera uma estrela de 6 pontas, né? Um hexagrama, a estrela de Salomão, que significa, é o símbolo justamente do adepto, daquele que tornou-se iluminado. Então, esse realmente é a visão superior, suprema da alquimia, a transformação interna. De maneira terrestre, a transformação de chumbo em ouro, mas de maneira superior, espiritual, a transformação da ignorância, da limitação do ser humano, né, preso na sua personalidade, transformar o ser humano num ser superior, super-humano, e caminhando para a volta à casa do Pai. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Os planos espiritual, mental, psíquico e físico da existência humana são comparados em alquimia aos 4 elementos: fogo, água, terra e terra. E cada um deles é suscetível, fogo, ar, água e terra, né? E cada um deles é suscetível de uma constituição tripla, a saber, fixa,
variável e volátil. Pouco ou nada sabe o mundo a respeito da origem desse ramo arcaico da filosofia, porém, sem dúvida, é anterior à construção do zodíaco conhecido e como se relaciona às forças personificadas da natureza, é também provavelmente anterior a todas as mitologias do mundo. Veja bem, a alquimia é anterior a todos os conhecimentos que nós temos ligado à mitologia. Isso vem de muito longe. Vem de onde? Da divindade. Isso é o próprio processo de manifestação o próprio processo de manifestação do universo, gerando o universo maiábico objetivo, é um processo alquímico. Né? E a volta, veja bem, a volta do universo maiábico manifestado para a sua condição de imanifestado, que é o grande mistério, é um processo também alquímico, né? É um processo de reversão. Né? É o solve et coagula. Tanto, não há a menor dúvida de que o verdadeiro segredo da transmutação no plano físico era conhecido na antiguidade e perdeu-se antes da aurora do chamado período histórico. É claro que a gente tem que considerar que esse conhecimento alquímico vem sendo trazido pelos grandes mestres, né, instrutores da humanidade, de planos superiores, né, do além à caixa. Esse conhecimento é trazido pelos grandes mestres durante todas as idades de transformação da humanidade. Muito antes da nossa raça ariana, esse conhecimento já era vertido sobre a face da Terra pelos grandes mestres. Né? Então, a química moderna deve à alquimia seus melhores descobrimentos fundamentais, porém omitindo o inegável axioma desta última, de que não existe mais do que um único elemento no universo. A química classificou os metais entre os elementos e até hoje não se deu conta deste erro crasso. Então, é claro que a nossa química acadêmica, realmente é uma manifestação deste conhecimento alquímico, mas de uma maneira humana. É claro que com o tempo, com o desenvolvimento da consciência humana rumo ao seu processo de adaptado, a própria química, a própria ciência acadêmica deve sofrer um processo de transformação até atingir esse conhecimento superior que é dado pela alquimia. Mas como isso se processa? Como é que isso vai se processar? Através da transformação da ciência em si? Não é simplesmente. A transformação da ciência é uma consequência. Vamos examinar bem isso? A transformação desses conhecimentos científicos é consequência da transformação interna do ser humano. Então, com o passar do tempo, e isso através do terceiro milênio deve acontecer, e já está acontecendo, muitos seres de elevada hierarquia e muitos seres humanos que se convertem em veículos de enorme importância para o conhecimento superior, prestam serviços enormes, trazendo esses conhecimentos para a face da Terra. Então, veja bem, não é a ciência que vai se transformando simplesmente, mas sim os cientistas que vão abrindo o seu estado de consciência, vão se tornando seres superiores e, com isso, tornando-se veículos cada vez melhores para esses conhecimentos contidos no universo pré-cósmico e manifestado no universo cósmico que nós chamamos justamente do além-a-caixa, onde estão os grandes mestres, as grandes hierarquias. Né? Até alguns enciclopedistas veem-se obrigados a confessar que se a maior parte dos relatos de transmutação são falazes ou ilusórios, todavia alguns deles têm testemunho de que os fazem prováveis. Através da pilha galvânica, descobriu-se que os mesmos álcools têm uma base metálica. A possibilidade de se obter metal a partir de outras substâncias que contêm os ingredientes que o compõem e o de transmutar um metal em outro. Então, isso é possível fazer, né? A transmutação. Deve, portanto, ser deixado sem resolução. Também não se deve considerar como impostores todos os alquimistas. Na verdade, a ciência acadêmica ela não dá importância para a alquimia. A gente sabe, né? Por enquanto.
Por enquanto, a ciência acadêmica não fala em alquimia, não trata desses assuntos. Elas consideram esses assuntos como algo ilusório, né? Os cientistas não se preocupam com isso, né? Mas é claro que, com o tempo, a ciência acadêmica, através da evolução da consciência dos cientistas, inevitavelmente entrarão cada vez mais no campo da alquimia e trarão esses conhecimentos para a ciência acadêmica de maneira bastante evidente, né? Muitos desses seres trabalharam tendo a convicção de atingir seu objetivo com incansável paciência e pureza de coração. Estou falando sobre seres superiores, né? Coisa que os verdadeiros alquimistas recomendam como principal requisito para o bom êxito de suas operações. Olha só, incansável paciência e pureza de coração. Não é verdade? Isso não se fala na ciência, né? Quando se fala em ciência acadêmica, nunca se fala que um cientista deve ter paciência e pureza de coração. A ciência não toca nisso, nem de longe, né? Que o cientista tem que ter pureza de coração. Mas o alquimista, necessariamente, como a alquimia se trata de um conhecimento supracósmico, né? Vindo lá do imanifestado, é claro que a pureza do coração indica o caminho justamente inevitável para que a mente humana e super-humana consiga entender todos esses processos alquímicos superiores, né? Então, isso é muito importante, né? Esse entendimento, né? A alquimia é a ciência pela qual as coisas podem não ser apenas decompostas e recompostas, como se faz em química, mas também sua natureza essencial pode ser transformada e elevada ao mais alto grau ou ser transmutada em outra. É um processo de transformação. Aliás, nós sempre citamos Lavoisier, né? Lavoisier, lá no século XVIII, né? Ele foi um grande químico francês, e ele descobriu justamente um princípio que a ciência liga ao campo da química, simplesmente, né? Lavoisier descobriu o seguinte, através do processo da ciência acadêmica: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Veja bem, a alquimia está contido nisso, né? A transformação. O processo de transformação é um processo alquímico, né? É um processo alquímico. E esse processo alquímico se está relacionado não somente com o processo de transformação dos elementos, né? Nessa cadeia que a gente vê na tabela periódica, né? Que é setenária, né? A tabela periódica nossa, que estuda em química, tem 7 famílias de elementos. É setenário, né? Então, isso indica a base setenária contida na tabela periódica dos elementos. E a tabela periódica dos elementos é um processo de transformação dos elementos mais leves em elementos mais pesados, né? Então, a gente vê que o próprio esse grande cientista, né, ele viu que o processo de transformação é fundamental para o entendimento do universo. Claro que não se trata apenas de um conhecimento da química, mas um conhecimento transcendental cósmico, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A química trata apenas da matéria morta, enquanto a alquimia emprega a vida como fator. Agora, HPB diz, não existe nada morto no universo. Na verdade, a ciência indica que a matéria, os elementos, não têm matéria morta, não tem vida. Mas pela teosofia, pelo conhecimento de HPB, não. Tudo tem vida. Então, tudo, o fundamento do universo todo é a consciência. Então, HPB, Helena Blavatsky afirmou, tudo no universo tem consciência. Então, um elétron tem consciência, um átomo tem consciência, não é isso? Um mineral tem consciência, um vegetal, um animal. É claro, a gente diz assim, puxa, um mineral tem consciência? Tem consciência de mineral. Um elétron tem consciência? Tem consciência de elétron. É isso? Então, tudo tem consciência. E nós também, como seres humanos, temos consciência do quê? Consciência de seres humanos.
Mas como tudo se transforma, esse é o caminho inevitável da transformação do cosmos, né? A transformação das consciências que estão limitadas no mundo denso para o ilimitado, né? A transformação interna, visando um conhecimento superior. Isso é muito importante, né? Agora, todas as coisas têm natureza tríplice, da qual sua forma material é objetiva, é a sua manifestação inferior. Assim é que, por exemplo, há ouro espiritual e material, ouro astral etéreo, fluido invisível, e ouro terrestre, sólido, material e visível. Os dois primeiros são, digamos assim, o espírito e a alma do último. E empregando os poderes espirituais da alma, podemos produzir mudanças neles, a fim de que se tornem visíveis no estado objetivo. Então, veja bem, através do trabalho de transformação interna, é isso dito pela lei, do próprio descoberto pelo grande cientista que nós falamos, né? Lavoisier, a transformação interna, esse princípio da transformação interna liga-se aos elementos químicos e ao universo como um todo, a transformação da consciência. É o processo de transformação da consciência, isso é muito importante, né? Certas manifestações exteriores podem ajudar aos poderes da alma em sua operação. Porém, sem os segundos, as manipulações serão totalmente inúteis. Portanto, os procedimentos alquímicos podem ser utilizados com êxito unicamente por aquele que é alquimista nato ou por educação. Então, é claro que isso é muito importante, né? Que o alquimista só pode utilizar esse processo alquímico se ele for preparado para isso, né? Se ele tiver um preparo, inclusive, espiritual. Inclusive, não, fundamentalmente espiritual. Então, a alquimia, fundamentalmente, é um entendimento consciencial, da consciência universal, do processo de transformação do universo, né? Esse processo que nós não entendemos como seres humanos, mas temos que caminhar através desse processo que nós chamamos do projeto de iniciação, o entendimento superior desse processo de transformação que aparece como processo de evolução do universo, através da antropogênese, da cosmogênese, antropogênese e assim por diante. Sendo todas as coisas de natureza tríplice, a alquimia também apresenta um aspecto triplo. No aspecto superior, ensina a regeneração do homem espiritual, a purificação da mente e da vontade, o enobrecimento de todas as faculdades anímicas. No aspecto mais inferior, trata das substâncias físicas. E, abandonando o reino da alma viva e descendo a matéria morta, termina na química de nossos dias. Olha só. Então, a química de nossos dias é justamente fruto desses conceitos alquímicos superiores, né? Indiscutivelmente, justamente através dos grandes cientistas, que são veículos dessa consciência superior para projetadas dentro do cenário científico, acadêmico, que nós conhecemos. A alquimia é um exercício do poder mágico da livre vontade espiritual do homem, e por essa razão pode ser praticada apenas por aquele que renasceu espiritualmente. Veja bem, olha que importante. A alquimia, basicamente, só pode ser praticada integralmente por aquele que renasceu espiritualmente. O que é o renascimento espiritual? Justamente a transformação interna do indivíduo humano, no sentido de atingir o adeptado, né? A transformação interna, né? Justamente o conhecimento da verdade, né? Como Jesus falou, né? O conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse é o processo alquímico. Então, o alquimista mesmo verdadeiro, como nós entendemos, é aquele que renasceu espiritualmente. O renascimento espiritual significa o indivíduo tornando-se adepto ou super-humano. Então, veja bem, nesse contexto, a alquimia tem uma amplitude extraordinária. E esse é o nosso caminho evolutivo, né? O entendimento desse processo alquímico que existe no universo,
nessa relação entre o imanifestado, o manifestado, nessa relação entre as consciências que existem em todo o universo. Não existe nada morto no universo, tudo é vivo, tudo tem vida, tudo tem consciência. Então, isso aí faz parte desse grande cenário da alquimia, né? Isso é muito importante, esse entendimento. Então, aí está, então, esse conhecimento básico que nós trouxemos, né? Justamente baseado nos conhecimentos da teosofia, e é muito importante para esse entendimento, né? Na sequência, nós vamos ver aqui, nós falamos em transformação. Falamos que todo alquimista, para exercer exatamente esse processo da alquimia, ele tem que passar por um renascimento. O renascimento significa a transposição das limitações humanas, indo para a tríade superior, fazendo a harmonização entre o quaternário e a tríade superior e fazendo o surgimento do adepto. Então, é justamente a iluminação. Agora, essa iluminação justamente se faz através de um ducto, de um canal chamado Antakarana. É isso. A linha que une justamente o quaternário inferior, que é chamada nossa personalidade, e a tríade superior, que é o nosso eu superior, justamente é uma linha espiritual chamada Antakarana. Aí, esse entendimento de Antakarana também se relaciona justamente com aquilo que nós vimos em momentos anteriores agora, dizendo que o alquimista verdadeiramente só pode atuar dentro da alquimia quando ele passa pelo renascimento. E o renascimento é justamente fazer a harmonização do quaternário inferior com a tríade superior. E essa harmonização se faz através do encurtamento dessa linha de comunicação chamado Antakarana, que é o que nós vamos ver agora, o significado de Antakarana. Antakarana ou Antaskarana, no sânscrito, né? Esse termo tem vários significados que diferem em cada seita e escola filosófica. Sankarikarya traduz essa palavra como sentido de entendimento. Outros como órgão ou instrumento interno, a alma, formada pelo princípio pensador. E o egotismo, ahankara. Enquanto os ocultistas definem-no como sendeiro, um caminho. Sendeiro quer dizer um caminho, ou a ponte entre o humano superior e o inferior, o ego divino e a alma pessoal do homem. Então, a Antakarana é justamente aquele caminho. É o caminho de ligação, é a ligação que existe entre o quaternário inferior e a tríade superior. Antakarana serve como meio de comunicação entre ambos e transmite do ego inferior para o superior todas as impressões pessoais e pensamentos dos homens que podem, por sua natureza, ser assimilados e retidos pela entidade imperecível e, portanto, transformados em imortais com ela. Então, evidentemente, é claro que todo o nosso conhecimento humano do quaternário são transportados para a tríade superior e guardados na mente superior, que é justamente o corpo causal. A mente superior é determinado corpo causal. Então, todos os nossos conhecimentos que nós temos nas nossas reencarnações, né, de todo ser humano, são reconduzidos e armazenados justamente no corpo causal. E o corpo causal, na verdade, é o repositório em que está contido na projeção da mônada, né? O corpo causal tem a projeção da mônada ali, que se projeta no ser humano também, né? Então, tudo fica retido no corpo causal, todo o conhecimento obtido através dos processos de reencarnatórios, né? Então, veja bem, esses são os únicos elementos da personalidade passageira que sobrevive à morte e ao tempo. Então, tudo aquilo que vai para o corpo causal, através de Antakarana, né? Saindo do quaternário, indo na Antakarana e indo para o corpo causal, sobrevive ao tempo e à morte, não é verdade? Então, o conhecimento é eterno. Eterno. A personalidade vai embora, não é verdade? A personalidade em si, ela é maia, é ilusão.
ela desaparece. Mas o conhecimento adquirido pela personalidade é retido no corpo causal. E isso é imortal. E fica retido dentro da mônada, da projeção monádica, que tem uma relação com Brahma. Na verdade, já dissemos isso, né? De onde vem a mônada? Ela provém do Sol central. É uma chispa, uma fagulha do Sol central. Essa chispa vem para Brahma, que é o primeiro trono, e a mônada fica residindo no primeiro trono, Brahma. E de lá ela emite projeções, né? São uma quantidade, nem se pode imaginar a quantidade de mônadas que pode existir em Brahma. E essas mônadas emitem projeções suas em direção do mundo mais denso, né? Assim, é lógico que somente aquilo que é nobre, espiritual e divino no homem pode, na eternidade, testemunhar o fato de ter vivido. É isso. Então, somente aquilo que é espiritual, somente aquilo que faz parte do nosso plano mais contíguo, que é o corpo causal, pode, evidentemente, testemunhar o fato da existência humana. Fica tudo registrado ali. A personalidade deixa de existir. Ela apenas é passageira, né? A pessoa renasce, tem um nome, tem uma vida num determinado país, num determinado momento, mas isso depois, com a morte, se esvai. Mas a morte do corpo físico, a morte daquele conjunto kármico que dá origem à personalidade. Mas o conhecimento não morre, é imortal, é retido no corpo causal, e esse corpo é retido pela mônada. Porque isso é muito importante. Esse conhecimento nosso, que obtemos através das reencarnações, são registradas e incorporadas na mônada, porque é justamente se compõe naquele quadro cósmico que Jesus nos mostrou, Jesus o Cristo, né? A volta à casa do Pai, através do processo evolutivo. Então, essa projeção da mônada deve voltar à casa do Pai, ao Brahma, enriquecida dos conhecimentos obtidos no mundo objetivo denso. Isso é muito importante, né? Os fatores ou princípios internos, Buddhi, Ankara e Manas, considerados coletivamente, constituem o órgão interno, Antakarana, ou alma, cuja atividade, diferentemente daquela dos sentidos, estende-se não apenas ao presente, mas também ao passado e ao futuro. Os três princípios indicados formam, por assim dizer, os três lados de um triângulo, cuja soma é o Chitta, ou mente, pensamento, inteligência, com a qual se realiza a ideia da trindade na unidade. É a mente considerada como um sentido ou como um meio de conhecimento. Então, vemos aí. Então, nós vemos essa relação existente, né? Essa relação existente entre a projeção da mônada do Sol central, indo viver em Brahma, depois projetando-se para os mundos inferiores, né? Isso, até o mais denso, o mineral, depois, através do processo de antropogênese, de evolução, voltar novamente, através das suas experiências, acumulando conhecimentos, inicialmente no corpo causal, isso é transmitido para a consciência da mônada existente em Brahma. Então, isso é o grande mistério existente no universo, que é o mistério alquímico da transformação interna. É o grande mistério. E HPB diz, repetindo novamente, essa relação entre o imanifestal e o manifestado, e todo esse conjunto de evolução, a consciência em direção à casa do Pai, é o grande mistério que o ser humano, todos os seres, não digo só o ser humano, todas as consciências que estão no nosso universo, que é o nosso sistema solar, devem compreender num determinado momento. Agora, nós falamos, evidentemente, que a mônada mora em Brahma. Então, cumpre agora a gente fazer algumas considerações sobre Brahma. Antes de Brahma, nós vamos ver um estágio anterior a Brahma, que é Brahma. Então, Brahma, existe o Sol central, depois existe Brahma, depois Brahma. Brahma é a projeção de Brahma. Então, vamos ver essa definição teosófica, né? Brahma, o estudante tem que distinguir entre Brahma neutro e Brahma masculino, o criador do panteão hindu. O primeiro Brahma, ou Brahman, é o impessoal, supremo e incognoscível princípio do universo.
de cuja essência emana tudo e ao qual tudo retorna, e que é incorpóreo, imaterial, inato, eterno, sem princípio nem fim. É onipresente, onisciente, anima desde o Deus mais elevado até o átomo mineral mais diminuto. Brahma, neutro, com o final breve, ou Brahman é o supremo, o absoluto, a suprema divindade, o espírito universal e eterno, que preenche, penetra, sustenta e anima todo o universo. É o princípio e fim de todos os seres, pois todos dele emanam, de Brahma, e a ele todos retornam ao termo do Kalpa, ou seja, do ciclo evolutivo. Em algumas passagens do Bhagavad Gita, a palavra Brahma equivale à natureza ou matéria. Em outras, parece significar os Vedas. Para as demais acepções, é necessário consultar os dicionários sânscritos. Aí nós temos, então, a definição a seguir de Brahma. Brahma, que é justamente a projeção de Brahma. Então, Sol central origina Brahma, e Brahma origina Brahma. Brahma, que é o primeiro trono, né? O nosso primeiro trono, o primeiro logos do nosso sistema evolutivo, né? Brahma é declarado criador masculino, que é o Pai celestial. Brahma já tem essa conotação do masculino, né? É o declarado criador masculino. Existe apenas periodicamente em sua manifestação. E logo entra no novo pralaya, isto é, desaparece e é aniquilado. Brahma, masculino, com final longo A, é o Deus do princípio criador do universo. Ou, em outras palavras, é a personificação temporal do poder criador de Brahma. Existe periodicamente apenas no período de manifestação do mundo, desaparecendo depois e retornando a Brahma, do qual procedeu. Brahma, juntamente com Vishnu e Shiva, formam a Trimurti, ou a Trindade hindu. Então a gente vê a Trindade que existe no nosso universo. Né? Brahma é o pai, Vishnu é a mãe cósmica, a divina mãe, e Shiva é o filho. Então isso aí. Aliás, a nossa constituição familiar é assim também, né? Toda família tem que ter um pai, uma mãe e os filhos. Então, a nossa família é uma projeção do esquema cósmico. Né? A família humana, olha que importante, a família humana é uma projeção desse esquema, desse formato cósmico de manifestação do eterno, né? Em pai, mãe e filho. Então, isso é muito importante, todo esse conhecimento, né? Nesse caminho que nós estamos seguindo. Né? Muito bem. Então, nessa sequência que nós estamos dando, vamos dar um encaminhamento mais um pouco a respeito justamente do assunto que nós temos analisando sobre a antropogênese. Né? É claro que a mônada projeta de si mesma uma projeção, não é isso? E essa projeção vai até o mundo mais físico, mais denso, não é isso? E depois começa, através do ciclo antropogenético, o processo evolutivo em direção da casa do pai, Brahma. A volta à casa do pai, Brahma, né? Então, tudo bem? O homem foi o primeiro a aparecer no quarto globo, a Terra, pois a mônada já percorrera os outros 3 globos em cada um dos graus dos 3 estados da matéria, exceto o último grau do 3º estado sólido, que só alcança o ponto médio da evolução. No arco descendente ou evolutivo, o espiritual gradualmente se transforma no material. Na linha média da base, o espírito e a matéria se equilibram no homem. No arco ascendente, o espírito volta a afirmar-se lentamente à custa do físico, de modo que no fim da 7ª ronda da 7ª raça, a mônada se vê livre da matéria. Ou seja, a mônada se vê livre da matéria, tendo ganho a experiência e a sabedoria, fruto de todas as suas vidas pessoais. Então, no final de todo esse processo, no retorno à casa do pai, como diz a teosofia, através de Blavatsky, né? A mônada se vê livre da matéria. Ela não está mais presa à condição material. E ela volta ao seu estado original, mas agora com uma consciência acrescida de todo o conhecimento obtido nessa linha evolutiva que constante justamente da antropogênese. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, agora nós abrimos um outro capítulo nessa antropogênese, que é a evolução dos animais mamíferos. Vamos ver aqui
nesse encaminhamento do nosso estudo, a evolução dos animais mamíferos. A doutrina oculta sustenta que, nesta ronda, os mamíferos foram obras da evolução posterior ao homem. A evolução precede por ciclos. Não é verdade? Então, isso aqui nós podemos dizer que os antropóides, né? Os antropóides têm uma semelhança muito grande com os seres humanos, mas a ciência iniciática afirma que os antropóides são derivados do homem, do ser humano, não o contrário, né? A ciência, num determinado ponto, imaginou, isso através desse processo de entendimento evolutivo, que o ser humano provém dos antropóides, né? Quais são os antropóides? São 4 elementos, né? O orangotango, o gibão, né? o chimpanzé, né? E o gorila. São quatro elementos, os antropóides. Então, a ciência imaginou no início que o ser humano proviria do desenvolvimento orgânico evolutivo dos antropóides. Hoje já tem uma ideia diferente. A ciência diz que, na verdade, os seres humanos não são descendentes dos antropóides, mas são primos. São primos. Provém de uma mesma fonte. Mas, pela ciência inicial das idades, é dito o seguinte, pela teosofia, que, na verdade, os antropóides derivaram dos homens. São derivados do homem. Aí tem todo um processo de entendimento, né, superior, né? Ligado a esse conhecimento que nós vamos, num determinado momento, abordar na sequência, né? Então, mas basicamente devemos admitir isso. Os antropóides, pela teosofia, pelo conhecimento iniciado, são derivados dos seres humanos, né? O grande ciclo manvantárico de 7 rondas, ao começar na primeira ronda com o mineral, vegetal e animal, conduz sua obra evolucionária em arco ascendente a um ponto morto na metade da 4ª raça, no final da primeira metade da 4ª ronda. É, pois, em nossa Terra, a 4ª esfera e a mais inferior de todas, na presente ronda, que se chegou ao ponto médio. Então, por que se diz aqui a nossa Terra, a 4ª esfera e mais inferior? Porque a nossa Terra, na realidade, não é uma terra só, são 7 terras. Existe uma terra física densa, que nós conhecemos através dos nossos olhos, dos sons, etc. Existe uma terra vital, existe uma terra astral, uma terra mental superior, mental inferior, búdico e átmico. Então, são 7 planetas, um dentro do outro, vamos dizer assim, interpenetrando, né? É um planeta denso interpenetrado por mais 6 planetas mais sutis, né? Hiperfísicos, então são 7 planetas. Mas a nossa evolução física, que a gente estudamos aqui na antropogênese, o surgimento das raças humanas, a partir da Lemúria, Atlântida e agora a raça ariana, se faz justamente nesse 4º globo, o 4º mais denso, a Terra mais densa, né? É, pois, em nossa Terra, a 4ª esfera e a mais inferior de todas, na presente ronda, que chegou ao ponto médio. Veja só que importante, né? Se a mônada principia o seu ciclo de encarnações pelos 3 reinos objetivos na linha descendente, tem igualmente de entrar como homem na linha curva reascendente da esfera. Vimos como a 3ª raça, carecendo do ego individual e possuindo só capacidades passivas, obedeceu à ordem de criar e produzir progênie inferior de bípedes e quadrúpedes, e por sua vontade deu nascimento aos deuses e gigantes, aos deuses serpentes, aos animais, aos titãs e outros seres. Os animais se separaram primeiro. Então, falamos, então, justamente, a teosofia aqui fala justamente da 3ª raça, a raça lemuriana, o surgimento, justamente, da raça humana. Meados da raça humana, surge a raça humana, justamente a ativação da tríade superior, né? Então, não existe um jiva que não seja divino. Nós estamos passando pela qualidade de hierarquia jiva. A nossa hierarquia evolutiva de seres humanos, a hierarquia é jiva. E jiva é divina, como tudo é divino, né? Como Jesus falou, vós sois deuses, né? Por conseguinte, não há mônada que não tenha sido ou será humana no futuro. Toda mônada já passou
Toda a mônada que nós fazemos parte dessa projeção passou pela experiência mineral, vegetal, animal, e agora passa pela experiência humana. E posteriormente deverá passar pela experiência super-humana, subdivina, divina, e voltando à casa do Pai. Brahma, é isso. O antecessor do presente antropóide, o mono, é o produto direto dos amentes, que profanaram a sua dignidade, pondo-se finalmente ao nível do animal. Todos são parte de um organismo estupendo, cujo corpo é a natureza, e para Brahman, a alma. Qualquer embriologista moderno sabe que, até certo ponto, o embrião humano é uma cópia de um batráquio jovem, em seu primeiro estado de ova. Com 4 semanas, o ovo se toma a aparência de uma planta com invólucros muito delicados como a cebola. Depois se converte num feto animal, em seguida no do réptil anfíbio e, por fim, no ser humano. Isso a ciência sabe, que no processo intrauterino do ser humano, a gente passa por fases evolutivas. Isso a ciência sabe disso. Nós passamos por fases que correspondem às fases evolutivas animais anteriores à nossa. Então, há uma série de processos. Então, no útero humano, há esse processo evolutivo do ser humano, né? Passando por todas as fases iniciais que a embriologia passou nesse estado de desenvolvimento, né, do evolutivo, até atingir uma fase final, né, que se caracteriza pelo ser humano, né? Houve uma materialização gradual nas formas até alcançar um determinado ponto de sua descida. Daí parte a evolução das formas. O chamado pecado original foi um mal cometido inconscientemente, produzindo um efeito que não era natural. As 6 raças primitivas, companheiras ou irmãs, até a 7ª degenerada, terão que esperar o tempo para seu desenvolvimento final por causa do pecado cometido. Quer dizer, essa causa do pecado, evidentemente, a religião sempre liga esse pecado a Eva, né, que comeu o fruto proibido. Mas, na verdade, isso não foi um pecado, foi uma necessidade. Era necessário a Eva, de modo simbólico, comer aquele fruto proibido, né, que não era proibido, era necessário ela ingerir aquele fruto, que significa a absorção do conhecimento, né? Significa a absorção do conhecimento pelo ser humano, Eva tornando-se um ser humano e dando origem ao processo de desenvolvimento das raças humanas na face da Terra. Né? Esta raça se encontrará no último dia de um dos 7 caminhos. Os ovos enormes, onde os ovos estavam em gestação, na terceira raça mãe, da lemuriana, foram corrompidos com frequência antes de endurecer por enormes animais de espécies agora desconhecidas, pertencentes à tentativa da natureza. O resultado foi a produção de raças intermediárias, de monstros, meio animais, meio homens. Aí é um caminho muito profundo da teosofia, né? Aí precisaria estudar, é um campo que requer muito estudo, né? Por parte do iniciando, né? Daquele que está no caminho de iniciação, para entender todos esses fatos que nós estamos citando aqui, né? Como era um fracasso, não lhe foi permitido viverem muito tempo. Os filhos dos nascidos do ovo tinham tomado como companheiras várias de suas fêmeas e engendado outros monstros humanos. Mais tarde, tendo se equilibrado as espécies animais e as raças humanas, separaram-se e não voltaram a se juntar. Então, no início havia uma intimidade muito profunda entre os seres humanos e os animais. Depois, HPB diz que a porta se fechou. HPB diz, a porta se fechou. Então, nós vemos que hoje não é possível a procriação entre espécies diferentes. Geneticamente, não é possível, é impossível. Isso. Nós temos apenas raros exemplos, né, de união de espécies diferentes, mas geram seres que não são férteis. O homem começou a engendrar não só homens, mas também animais, assim como os gigantes, como fêmea de outras espécies. Vendo isso, os reis e senhores das últimas raças proibiram essas relações pecaminosas. Então, como nós dissemos, como a HPV falou, fechou-se a porta dessa relação entre
a espécie humana e as outras espécies existentes na face da Terra. Aí interveio o karma, e os reis divinos castigaram com a extremidade os culpados. Foram destruídas as raças vermelhas e azuis, não por comércio afetivo entre a espécie humana e os animais, mas por descendência. Então, aí nós vemos, então, de maneira bastante sintética, toda essa questão do processo evolutivo do ser humano. Eu devo dizer, nós estamos aqui soltando esses conhecimentos, né? Evocando esses conhecimentos de maneira bastante sintética, a fim de suscitar aqueles que assistem ao nosso programa de desenvolverem seus estudos, analisarem, estudarem, mas são assuntos bastante profundos, né? Mas o intuito aqui do programa é dar uma visão geral, global, sobre esses assuntos, a fim de estimular a todos aqueles que nos assistem a estudarem esses assuntos e se aprofundarem no seu processo de desenvolvimento interno. Então, é isso que nós queremos falar inicialmente, e agora eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente dê prosseguimento ao nosso encontro de hoje. Né? Muito bom, professor. E tudo isso que o senhor coloca aqui para a gente, né, faz a gente refletir tanta coisa, professor, né? Porque a gente percebe que tudo no universo está em movimento e em transformação. E o interessante é isso, né? A evolução acontece na matéria e, para acontecer essa evolução, tem que ter uma consciência. Por isso que tudo no universo tem uma consciência, não é, professor? Porque através dessa consciência que a gente evolui. Isso é revolucionário. É revolucionário. A ciência vai... Um dia a ciência que eu digo, a ciência acadêmica, né, vai chegar à seguinte conclusão, que tudo no universo tem consciência, tudo tem vida. O que é vida? É consciência. Vida é consciência, né? A essência do universo justamente é a consciência. E a essência da evolução é justamente a evolução dessa consciência. Então, em qualquer partícula, por mais elementar que seja, por menor que seja, existe a consciência divina. Veja bem, qual é a consciência que impregna cada partícula desse universo? Sejam pequenas partículas, grandes partículas, ou galáxias enormes, ou universos que nós nem conhecemos ainda, como a ciência diz que existe um poliuniverso, né? Muitos universos. Né? Então, tudo isso contém o fogo divino. Tudo contém o fogo divino. Sempre dizendo, quando a divindade, o eterno, produz a multiplicidade, ele produz a multiplicidade, mas não se divide. Isso é importante. Ele mantém-se íntegro em cada partícula. Então, cada partícula tem a essência divina em si. E tanto que nós, como partícula de um universo de consciência, seres humanos, somos uma partícula também desse universo. Né? Como partícula, o que Jesus falou? Vós sois deuses. Isso é inevitável. Ele falou isso, está no Evangelho, né? Vós sois Deus. Então, tudo tem consciência. Não há nada no universo que não tenha consciência. É claro que consciência é pertinente àquele estágio evolutivo que aquele setor está envolvido, né? Seja na matéria mais densa, na matéria mais evoluída, na consciência que tenha livre-arbítrio, nas consciências superiores, dos grandes mestres, da Valenha Caixa, e Brahma e assim por diante. Então, esse é um grande passo que a ciência tem que assumir, entender que tudo no universo é consciência. Muito interessante, professor. Inclusive, o Júlio Teixeira faz um comentário. Ó. A água é a maior memória do planeta, né? Sim, a água é fundamental. Né? Na verdade, veja bem, a água é um grande mistério. É um grande mistério. Por mais incrível que pareça, a água é o que tem mais no universo. A astronomia sabe disso, né? Ora, o que é a água? H2O. H2O. O que tem mais no universo, nas estrelas, no universo? É hidrogênio e oxigênio, né? Então, existem nuvens e mais nuvens. A água é muito vasto.
presença da água é muito grande no universo inteiro. Mas, veja bem, o importante dentro da nossa ciência acadêmica, a ciência acadêmica não consegue explicar o porquê de tanta água existente no planeta Terra. Vocês podem pesquisar, podem ver em fontes científicas, na internet, através de livros, né? Não existe uma explicação ainda suficiente de onde veio tanta água do planeta Terra. É claro que a água, como provém do hidrogênio e do oxigênio, vem do Sol. E o hidrogênio e o oxigênio vêm da onde? De um único ponto, do Sol, do nosso Sol, que é o centro do nosso sistema solar, né? E todos os sóis funcionam dessa maneira, né? Agora, a água que existe na face da Terra, a ciência não consegue entender isso, né? Então, a quantidade de água, né? A ciência hoje está dizendo que a água é proveniente do espaço interplanetário, né? Ela vai se condensando e vai descendo para a Terra e vai originando os grandes mares, etc. Mas isso aí é uma grande dúvida da Terra. Agora, sabe-se, nós sabemos, através do processo evolutivo da Terra, que grande parte da água veio da Lua, né? Houve um transbordo de tudo que existia na Lua para a Terra, e a Lua se aqueceu muito, é isso, devido a uma série de processos, e a água evaporou e foi absorvida pela Terra. Então, aí tem a ideia do dilúvio, né? Constando na Bíblia, né? Que choveu 40 dias e 40 noites. Essa chuva de 40 dias e 40 noites está em relação, de maneira simbólica, com essa vinda do céu, da água provinda da Lua. Então, a água realmente é uma memória extrema do planeta, como o nosso irmão Júlio fala, né? E, evidentemente, é importante a água para a existência da vida orgânica, é básico a água, né? O nosso corpo é constituído 40%, 50%, 60% de água, né? Metade do nosso corpo é água, mais da metade é água, né? E as reações químicas só acontecem no meio aquoso, né? Se não tem água, não há possibilidade da existência das reações químicas. Por isso que os médicos dizem, tomem água. Os médicos dizem, né, que nós devemos tomar pelo menos 2 litros de água por dia, né? Os médicos falam isso, né? A medicina fala isso. É necessário cada ser humano tomar 2 litros de água por dia, porque se não tomar água, o corpo fica sem água e as reações químicas não acontecem por falta de água, né? Então, a água é muito importante. Todos os processos metabólicos, energéticos vão decaindo, né? Então, veja a importância da água, inclusive na manutenção da saúde humana. Veja que importantes reflexões a gente pode tirar a partir dessa importante observação que o nosso Júlio deixou aí para nós, né? Continuando nesse assunto, a Gilmara Tomé coloca uma pergunta, professor. Uma molécula de água que tem consciência própria, ao transitar pelo interior do corpo humano e depois migrar para o interior de um vegetal, transporta consciência? É uma grande pergunta, veja bem. Uma grande pergunta que merece uma resposta muito boa, na verdade. Na verdade, veja bem, nós vemos uma galáxia, né? Uma galáxia tem muitos... A nossa galáxia aqui, a ciência diz que tem 200 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 200 bilhões de estrelas. E quantos planetas não existem, né? E a galáxia está em evolução. E nós também, na nossa constituição interna, nós somos uma galáxia. É isso? Nós somos constituídos de elementos químicos, nós temos nosso corpo, nós temos bactérias, vírus, né? Fazem parte do nosso meio. A nossa pele tem bactérias, né? Que nos protege a flora residente, né? Isso a microbiologia sabe disso. A nossa pele, ela não é estéril, ela tem bactérias. E essas bactérias da nossa pele, elas protegem a nossa pele de infecções que existem no ar, né?
Então, é a flora residente, né? Então, tanto que os próprios dermatologistas, aí precisamos de consultar, né? Os dermatologistas, eu já ouvi dermatologistas falando a esse respeito, né? Que não é muito aconselhável a pessoa tomar banho com uma esponja e ficar flexionando a pele, flexionar, né? Se esfregar demais com uma esponja. Então a pessoa diz, eu estou me limpando. Ela está tirando também as bactérias, a flora residente da pele. Então a pele torna-se mais sensível. Eu já ouvi, então, dermatologistas falarem isso, que no banho, essa limpeza da pele deve ser feita de maneira bastante calma, tranquila, para não arrancar as bactérias residentes que existem na nossa pele. Então, nós somos um amontoado de seres, né? Não só de seres físicos, bactérias, vírus, etc., mas de átomos e de elementais também, de elementais. Então, veja bem, olha que importante, a nossa evolução vai sendo a diretriz para a evolução desses seres que compõem a nossa construção interna. Então, veja bem, é por isso que a nossa irmã fez uma pergunta muito inteligente. Uma molécula de algo que tem consciência própria ao transitar pelo interior do corpo humano e depois para migrar para o interior vegetal e transporta a consciência. Eu vou responder o seguinte: tudo aquilo que está dentro do nosso corpo recebe a influência do nosso estado de consciência. Então, no nosso corpo existem seres evoluindo, né? São consciências que estão evoluindo, tanto na forma de bactérias, na forma de vírus, na forma de átomos, de moléculas e assim por diante, né? Na forma de elementais, né? Existem elementais encadeados, existem elementais livres na natureza, no nosso corpo existem elementais encadeados. Todos eles sofrem a influência do nosso processo de evolução. Tanto que os processos, quem vier para a biose vai fazer yogas, justamente, e para harmonizar os nossos corpos hiperfísicos. Não é verdade? Então, quando através das yogas nós harmonizamos os nossos corpos hiperfísicos, nós estamos harmonizando também os elementais que estão dentro deles, de nós. E esses elementais recebem essa influência evolutiva nossa. Então, inconscientemente, nós somos condutores da evolução de outros seres que estão contidos na nossa própria constituição corpórea densa. Então, o universo é todo um conjunto, né? A evolução universal não é algo esparso aqui, evolui aqui. Não, a evolução é unitária. Tudo evolui num compasso unitário evolutivo, obedecendo à lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. Eu acho que o Gilberto já apareceu, mas antes de eu apresentar ele, tem uma colocação aqui do Júlio Teixeira. O quinto corpo da Terra, etéreo, seria, na verdade, o primeiro, professor? Veja bem, olha, nós temos 7 corpos, né? A Terra tem 7 corpos. Então, nós podemos dizer assim, o primeiro corpo da Terra é o corpo físico denso, é o mais denso. Permeando esse corpo tem a Terra etérica. Existe uma Terra etérica. E lá tem seres viventes, tem seres, inclusive, desencarnados, né? Seres que saíram da Terra, que estão presos nesse mundo vital, né? Existem, por exemplo, elementais, tudo no mundo etérico, né? Seres elementais, assim, né? Então, agora, aí o nosso irmão falou, o quinto corpo da Terra seria, na verdade, o primeiro. Eu não saberia dizer, fazer essa relação. Eu diria que nós temos o corpo físico. Eu posso dizer o seguinte, nós temos um corpo físico denso, permeando esse corpo físico denso um corpo etérico, permeando esse corpo etérico um corpo astral, e assim sucessivamente até o corpo átmico, né? Aí a questão de numeração, né? São 7 corpos, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Eu não diria o quinto corpo da Terra, porque o quinto corpo da Terra seria o mental abstrato, né? Se nós consideramos uma quinta dimensão, né?
Então, uma quinta dimensão seria o corpo mental superior, né? Aliás, veja bem, a Terra está caminhando para uma transformação interna extrema, né? Nós temos a terceira dimensão, mais densa, a quarta dimensão, que é a consciência humana, e a quinta dimensão, que é justamente ligado à tríade superior, especificamente no corpo mental abstrato, corpo mental superior, né? Então, a Terra está saindo da terceira e quarta dimensão e partindo para uma quinta dimensão. Isso é, na internet está se falando muito nisso, né? Então, seria um quinto corpo, né? Aí, baseando nesse conhecimento, eu falaria um quinto corpo, seria uma quinta dimensão relacionado a o mental superior contido na tríade superior. É o que eu poderia falar para o irmão Júlio de maneira imediata, né? Muito bom. Professor, quando o senhor deu a resposta para a Gilmara Tomé sobre a água, eu também fiquei com essa coisinha aqui na minha cabeça. Ela coloca o seguinte: de acordo com a sua resposta, professor, observo o tamanho da nossa responsabilidade em evoluir para apoiar a evolução de tudo que nos toca. Então, a humanidade tem uma responsabilidade pela evolução do todo, né, professor? Exatamente, claro. A humanidade, veja, no momento que a humanidade evolui, ela está fazendo a evolução também de outros planos. Ela transmite por essa influência evolutiva se transmite a outros planos. Tanto que nós somos, pela teosofia, pela biose, nós constituímos a hierarquia jiva. Só que nós não temos consciência ainda. Mas nós vamos nos tornar futuramente, a hierarquia, nós vamos nos tornar uma outra hierarquia subsequente com a capacidade de gerar corpos hiperfísicos para outros seres em evolução. Aí de maneira consciente, né? Consciente superior, super-humana, né? Então, tudo no universo está relacionado, né? Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, não existe uma evolução aqui, outra evolução aqui, não. É tudo é uma unidade. É um processo único. O universo é uma unidade. Não existe nada no universo que não esteja em contato, em referência. Tudo tem referência no universo. Tudo tem referência no universo. Então, a nossa evolução induz a evolução de outros seres que estão incorporados no nosso mundo hiperfísico, no mundo físico denso. Está tudo interrelacionado. A evolução é um todo, é um conjunto completo, tudo evolui em conjunto dentro de um processo unitário. Muito bom, professor. O Neori, Francisco Morandi, ele coloca: a mônada é a síntese do 3 em 1, em essência? A mônada, veja bem, olha, veja bem, nós dissemos, a mônada é projeção do Sol central. É isso? Na verdade, a mônada é como está no Moisés, né, lá no Antigo Testamento, ele fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que nós somos? Projeções da mônada. E essa projeção da mônada vem do Sol central, não é verdade? E esse Sol central está relacionado com o eterno, o imanifestado. Então nós temos Deus em nós. A divindade está presente em nós. Jesus falou: vós sois deuses. Né? Agora, amor é a síntese do 3 em 1. Aí depende do processo de observação que o estudioso está fazendo, né? Na verdade, a mônada é a síntese do nosso processo evolutivo. Tudo que nós fazemos no processo evolutivo é sintetizado na mônada. É isso. O que acontece? Estamos aqui, projeção da mônada. Tudo que acontece no mundo físico denso com a nossa personalidade é jogada para cima. Tudo vai sendo jogado para cima. Isso vai ter o seu destino demarcado para a mônada contida em Brahma. É isso? Então, a mônada utiliza-se do nosso veículo para obter informações a respeito do mundo físico denso. Esse é o grande mistério. Agora, vocês vão me perguntar por quê? Eu não sei. Não sei. E ninguém sabe. Eu não sei e ninguém sabe. É verdade?
Tanto que a HPB diz, esse é o grande mistério. Por que o Eterno produziu o manifestado? Esse é o grande mistério, alquímico, como nós falamos na alquimia, é um mistério alquímico. Não é isso? Agora, o indivíduo só pode entender isso, como nós falamos, quando evocamos o estudo da alquimia, quando o indivíduo se transformar. Ele tem que se transformar a si mesmo para poder ter um princípio de entendimento desse processo alquímico. Então, a mônada é a síntese de 3 em 1. Na verdade, na mônada está sintetizado tudo, né? Tudo que acontece no processo evolutivo nosso, na face da Terra, é isso? E não só na face da Terra, mas nos mundos hiperfísicos, é condensado na mônada, é isso? Por um processo de uma determinação cósmica, né? A mônada precisa dessa síntese, né? O porquê eu não sei. Nós temos que caminhar no sentido de entendimento, né? Então, a gente pode dizer assim, a mônada é a síntese de tudo, não só do 3 em 1, mas de tudo, né? De tudo que existe, né? Tudo que existe de acontecimento na face da Terra em termos evolutivos é sintetizado na mônada, porque isso é um esquema cósmico evolutivo, isso é básico no entendimento, para esse entendimento. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o adepto processo mental sem a necessidade do cérebro. Bom, veja bem. Nós sabemos que o nosso cérebro, nós temos um cérebro físico denso e temos um cérebro vital e um cérebro astral. O nosso cérebro, o cérebro que nós temos é projeção de arquétipo. Isso. O cérebro que nós temos dentro da nossa cabeça é projeção de arquétipos. O nosso corpo, na verdade, é a projeção do mundo vital. O mundo vital é a forma. O mundo vital é a forma. Então, o nosso corpo segue essa forma. Quando nós reencarnamos, o desenvolvimento corporal é determinado pela condução do processo de desenvolvimento do vital, né? Então, agora, é claro que, na medida em que... Isso é um assunto muito difícil de ser entendido, né? É claro que a gente pode entender que, na medida em que o conhecimento vai se dilatando no ser evoluindo, ele vai necessitando cada vez menos dos processos físicos densos, né? Então, nós podemos admitir que vamos dizer assim, um ser de elevada hierarquia, ele tem cérebro. A gente podia dizer isso, um ser de elevada hierarquia, ele tem cérebro. A gente não sabe, mas é claro que isso aí destoa muito do entendimento da libertação do ser com relação ao mundo físico denso, né? Então, agora, o ser de elevada hierarquia, ele não tem o cérebro físico denso, mas ele tem um protótipo, o arquétipo. Vamos pensar no arquétipo, né? Aquele ser que está num estado muito adiante do nosso processo evolutivo, ele vive no mundo dos arquétipos. É claro que o cérebro existe no mundo arquetipal, como a sua fonte de origem está lá. O cérebro é a projeção do mundo arquetipal. Então, nós podemos entender. O assunto é difícil, não é fácil, é difícil. Mas nós podemos entender que o indivíduo não vai precisar do cérebro físico denso, mas dentro dele, num processo hierárquico superior, ele convive com o arquétipo que dá origem ao nosso cérebro. Essa é a resposta que eu posso dar. Ele convive, ele tem dentro de si o arquétipo, a origem que dá o processo do surgimento do nosso cérebro físico denso. Isso é inevitável. Esse entendimento é inevitável. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto coloca: irmão Walter, você poderia falar sobre revolução cósmica no universo? A revolução cósmica do universo, o universo todo está evoluindo, né? O
que eu podia falar? A revolução. Eu não sei o que o nosso irmão falou sobre a revolução cósmica, né? Eu não entendo. Eu nunca ouvi, por exemplo, nos compêndios e nos ensinamentos do mestre Henrique de Souza, ou de HPB, ou da Índia, seja, esse termo revolução cósmica. A gente lê evolução cósmica, né? Então, a revolução é um processo de contrariedade, né? Geralmente, quando a gente fala em revolução, significa revolver, né? Revolver, destoar de alguma coisa e fazer algo diferente, né? Na verdade, não é isso, né? O processo cósmico não é esse, é evolução. É evoluir através de um processo cósmico baseado na lei cósmica justa e perfeita, né? Então, o que eu podia falar sobre a evolução cósmica no universo? Tudo evolui, tudo está em evolução. Agora, uma coisa importante, não é uma evolução aqui e outra ali, não, está tudo, faz parte de uma unidade. Tudo evolui. Veja bem, olha só que importante. Eu vou dar uma mensagem muito importante. Toda vez que um ser humano evolui para um estado de adaptado, ele produz a evolução da humanidade. Na verdade, isso é transmitido para a humanidade. Toda vez que um ser evolui, ele transmite essa evolução para os seus semelhantes, inevitavelmente, né? Então, é muito importante. Por isso que a evolução não é somente um processo. A evolução se processa internamente dentro do indivíduo, através do autoconhecimento, mas isso se espalha para as outras áreas, né? A evolução do indivíduo contamina no bom sentido, né? Induz a evolução de outros setores do universo, né? Então, isso é muito importante, através da mente, né? Da mente, né? Veja bem, uma pessoa que tem uma mente evoluída e pensa coisas boas, evolutivas, ela projeta essas vibrações para a cabeça das outras pessoas. Não é verdade? Então, isso produz evolução. Ao contrário do indivíduo revolucionário, o indivíduo que está pensando em guerra, né? Em ódio, a mente dele produz coisas distoantes. Isso aí é jogado para a cabeça das outras pessoas também. Então, o indivíduo que é revolucionário, ele não está colaborando com a evolução. Ele está colaborando com a revolução, a inversão dos valores. Isso é um entendimento, vamos dizer assim, humano, né? Então, agora, quando o indivíduo está num processo evolutivo, ele colabora harmonicamente com a evolução de todo o universo que o cerca. Não somente os seres mais evoluídos, mas os mais evoluídos também, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um cachorrinho em casa. A pessoa, eu tenho um cachorro em casa, eu trato dele. Não é somente ter um cachorro, não. Olha só que importante, viu? O cachorrinho que a gente tem em casa ele não surge por acaso. Olha uma coisa que eu estou falando importante. O cachorrinho que apareceu numa família, não está por acaso. Foi a lei universal que trouxe aquele cachorrinho. Nada acontece por acaso. Então, o dono de um cachorrinho, ele é responsável pela evolução daquele ser que está ali. É isso. Então, ele não pode maltratar esse ser, judiar aquele. Ele tem que dar todo o alimento, ensinar aquele cachorrinho a prática das boas práticas, etc. Né? Porque é um ser que está ali na forma de um cachorro, gato, ou seja, né? Mas ele está naquela fase evolutiva do animal, mas no futuro será um ser humano. Então, aqui o dono desse cachorro está colaborando com a evolução daquele animal para um futuro estágio humano e depois um estado de adaptado e assim por diante. Então, ter um cachorrinho é uma missão muito grande. E não é a pessoa que escolhe, não. Nada acontece por acaso. A lei traz o cachorrinho para a mão de um dono, justamente os elementais trazem aquele cachorrinho, aquele gato, para eles receber os estímulos para a sua evolução em direção do mundo humano superior no futuro. Muito bom, professor. Bom, em função do horário, eu vou ter que passar os recados que eu tenho aqui. Bom, o primeiro recado é sobre a nossa roda de conversa de toda terça-feira, né? E aqui no canal Conexão 3005, a nossa roda de conversa de terça-feira
agora, dia 6 de junho de 2023, terça-feira, o mesmo horário, às 20h40, terá como continuação de tema conhecendo os sistemas geográficos e as peculiaridades das suas quartas cidades. Então, a gente tem 3 cidades que pertencem à quarta cidade dos 3 sistemas. Maria da Fé, no sistema de Minas Gerais, Nazaré das Farinhas, no sistema itaparicano, na Bahia, e Vila Rica, no sistema de Roncador, no Mato Grosso. E vai ser abordado como tema qual a tônica e a ciência das cidades sagradas, quais os aspectos sociais, econômicos e culturais, e qual a conexão sagrada, cósmica e iniciática, né, com tudo isso. E os convidados são Cláudio Bolonha, Fernando Camposana, Osni Vieira, Márcia Babiano, que vai falar sobre essas cidades. E a ideação desses temas é da Edina Santos e da Antonina Ivo. Nós temos o apoio de José Roberto, Cássia Oliveira e Ariel Correia, e também da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, prestigie a nossa roda de conversa na próxima terça, dia 6 de junho, no mesmo horário, às 20h40. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti. Quem estiver passando por São Lourenço, tá? Visite o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti da Nova Era. O endereço está aí, tá? Quem estiver em São Lourenço, é só ir na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos aí o WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, o telefone é 997566874, e o Instagram aí, @ShaktiNovaEra. Temos filiais também em Brasília, tá? E brevemente em São Paulo. E como nós estamos também na campanha do agasalho, né? A Fundação Henrique José de Souza, em São Lourenço, ela todo ano participa dessa campanha do agasalho, e quem puder contribuir com o agasalho em bom estado, é só depositar numa das unidades da Eubiose, que terá o seu destino lá para a fundação que está arrecadando tudo isso, tá? Para distribuir para quem precisa. Quem não puder contribuir com agasalho, queira contribuir com dinheiro, qualquer importância, é só contribuir para a Fundação Henrique José de Souza, o CNPJ está aí, 24826-406-1000, ao contrário, 96, Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, e a conta é 7632, dígito 5. Então, contribua, aqueça o coração de quem precisa. E deixa eu ver se tem mais perguntas, né, professor, para a gente poder... Tem uma aqui que eu quero responder do nosso irmão Guazelli. Tá, qual a data limite para o senhor Maitreya se manifestar? Ah, tá. Deixa eu pregar aqui. Está aqui em cima. Qual a data limite para o senhor Maitreya se manifestar? Essa daqui, professor. Aí, embaixo, ele põe assim, 3005? Não sou eu que vai responder. Eu vou dar a resposta dada pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza, né? Não sou eu que estou respondendo, eu estou apenas transmitindo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. O início da manifestação de Maitreya ocorreu no ano 2005. No ano 2005 começou a era de Maitreya. Vou repetir. No ano 2005 iniciou-se a era de Maitreya na face da Terra. Perfeito? É claro que isso aí vai 2005 até 3005. Agora, o que vai acontecer? Agora, para todos, o que deve acontecer em termos evolutivos entre 2005 e 3005? É Maitreya que vem na face da Terra? Não, ele desce, é Avatara Maitreya. Veja, não é Maitreya que vem para a face da Terra, é o Avatara Maitreya, é a descida da lei em forma de Maitreya.
Agora, o que deve acontecer de 2005 a 2005? A humanidade tem por missão transformar-se intimamente a fim de tornar-se veículo do Avatar Maitreya. Isso que é importante a gente entender. A humanidade deve produzir veículos para que esta projeção tucuística de Maitreya na face da Terra possa se manifestar na Terra através de veículos. Então, isso é importante. A transformação... Claro que a humanidade não vai conseguir fazer tudo isso, né? São 8 bilhões de seres. É impossível acontecer isso com 8 bilhões de seres. Mas existe uma elite espiritual que vai conseguir se transformar em veículos de Maitreya. Então, a partir de 2005, conforme nosso mestre, começou a era de Maitreya. E o que nós precisamos fazer agora é produzir veículos para a manifestação de Maitreya cada vez mais fortemente na face da Terra, através de seus veículos. Por isso que, tanto que conforme o nosso irmão Júlio Teixeira, né? Patrimônio Brasil, patrimônio da Ordem de Cristo, pátria do Avatar Maitreya. É isso? Então, agora, então, aí está. Claro que aqui Dorje, aí seria entrar num outro ponto, né? A questão do Akidorje, não haveria condições de... Podemos avançar nesse estudo Akidorje em outro momento específico. Bom, eu vou guardar essa observação do nosso irmão Júlio, né, para falar sobre Akidorje em outro momento. Agora não vai ser possível, né? Mas o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo e pátria do Avatar Maitreya. Veja, não é pátria de Maitreya, pátria do Avatar Maitreya. Quer dizer, Maitreya não pode se manifestar no mundo dos dentro porque é uma energia muito grande. Oi, meu amor. Ele vem do primeiro trono. Então, isso aí é algo muito importante, esse entendimento. Então, é a manifestação do Avatar Maitreya. Do lado do nosso tem um futuro ser humano está miando aí, viu? A minha gata está aqui. Ela está querendo carinho. O futuro ser humano está miando para o seu mestre. Ai, meu Deus do céu, muito bom. Viu, Gilberto? O Gilberto veio nos prestigiar bem no final, viu, Gilberto? Eu quero que você consiga... Boa noite, um abração, meu querido. Gilberto estava numa outra live, né? E sobre sistema geográfico, então ele acho que finalizou, ele veio aqui só para finalizar junto com a gente, tá? Mas antes de você dar suas considerações, Gilberto, eu já passei os recados que tinha que passar. E a nossa Gilberta Tomé, ela é colaboradora do Espaço Shakti, né? Então ela está agradecendo e ela também está colocando que dia 17 de junho acontece a inauguração da Shakti Unidade Santana. Então a gente vai ter uma unidade da Shakti em Santana. Eu que faço parte do departamento de Santana, estou muito orgulhoso desse acontecimento e também a gente, viu, Gilmar, a gente está preparando o ambiente, está sendo gratificante trabalhar nesse processo, a gente está melhorando o espaço para receber a unidade Shakti em Santana. Vai ser, assim, um prazer. E todo mundo que tiver intenção de conhecer, fazer as terapias, vai ter um endereço em São Paulo para conhecer e, se quiser participar das terapias, vai ser muito interessante. É isso que eu queria falar, Gilberto, e eu quero que você coloque algumas informações aí para a gente. Bom, boa noite a todos. Cheguei aqui no finalzinho, né? Mas passei só para dar um... Eu não pude acompanhar, então ainda verei depois o vídeo gravado. Mas eu passei para dar um alô, para dar um oi aí, mesmo no final, né? Já estamos no encerramento. E reforçar a divulgação aí do nosso próximo encontro na terça-feira, né? Que vai falar aí da quarta cidade dos sistemas geográficos, né? Já foi colocado. E tem sido aí uma atividade muito, muito bacana, muito interessante. A gente tem
assim, tem sido até surpreendente em termos de conteúdo, né? A gente tem os irmãos, aí, as pessoas que estão fazendo as apresentações, têm produzido um material muito bom, muito completo, muito esclarecedor, até para a gente mesmo que conhece, que sabe, né, dessas cidades, a gente que eu falo, quem é da eubiose, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, muita gente até está se deparando com informações que a gente nem, às vezes, não sabia, nem tinha conhecimento. Então, vale a pena, fica aí a dica, na próxima terça, a quarta cidade, aí dentro dessa série. Podemos chamar de série. É isso. Muito bom, Gilberto. A gente estourou bem o horário. Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos, tá? E desejar a todos um bom final de sábado, bom final de semana e até a nossa próxima roda de conversa terça-feira e até o nosso próximo encontro no sábado. Um grande abraço a todos. Gilberto? Isso aí. Cheguei, já estou saindo, então. Boa noite a todos. Bom fim de sábado, bom final de semana. E até o próximo programa. Grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Eu devo dizer que tem muitas perguntas aí que não foram abordadas, né? Eu vou fazer uma relação. Eu vou fazer uma relação de perguntas e no próximo encontro e dos outros próprios encontros a gente vai abordando cada assunto desse. A fim de hoje não é possível. O horário não é tão avançado no horário, né? Mas eu prometo que eu vou. E o nosso assunto de hoje foi fundamentalmente a evolução alquímica do universo, né? Foi fantástico, foi muito bom. O tema hoje foi, a gente pode resumir como a evolução alquímica do universo. Mas depois eu vou ver as perguntas que não foram respondidas e nós vamos abordar no próximo encontro, eu prometo. A todos, Carlos Nascimento, um grande abraço, Gilberto Catira, prezados queridos irmãos, a todos aqueles que estiveram, os irmãos que estiveram presentes no dia de hoje, foi uma honra e uma alegria muito grande para todos e terça-feira que vem tem mais, sábado que vem tem mais, e para todos, luz, paz e amor, e fiquem todos com Deus.